Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a inflação, no caso o IPCA, que ficou em 0,61% em abril, ainda que seja acima da expectativa do mercado, ela deu uma desacelerada. E uma outra notícia também muito importante para fazer um balanço da semana é que o Ibovespa teve a sua 7ª alta seguida, chegando à casa dos mais de 108 mil pontos. Antes de a gente falar sobre esses assuntos, eu vou pedir por gentileza que você dê uma acompanhada no nosso canal, pois aqui a gente faz uma rotina de investimentos, faz análise de alguns ativos, compara vários ativos do mesmo segmento, leva em consideração alguns indicadores fundamentais e daí então a gente emite uma opinião se aquele ativo é interessante ou não para esta carteira, independente de ser uma recomendação de compra ou venda de ativo. Um fato é, alguns indicadores melhores em umas empresas ou em outras faz com que uma empresa seja mais promissora do que outra com relação a esses indicadores. Bora lá! Aqui no próprio site do IBGE, da agência IBGE de notícias, a gente vê que a inflação em abril ficou na casa dos 0,61%. E o que fez com que essa inflação chegasse nesse valor foi justamente por conta da alta que teve no valor dos medicamentos. E antes de falar exatamente sobre isso, e algo muito importante que a gente tem que mencionar é justamente a diferença da taxa Selic e o IPCA. O IPCA, que é um índice de preço ao consumidor amplo, ele basicamente é uma análise que o IBGE faz mês após mês, faz uma análise de quais setores tiveram alta nos seus valores, como por exemplo, em um determinado mês, o IBGE verifica que houve um aumento no valor, seja ele pela produção, consequentemente para a venda de carnes, por exemplo. No outro mês, pode ver que teve um aumento na venda dos medicamentos, como foi esse mês de abril. E com relação a isso, quando determinado objeto aumenta o seu valor, isso acaba saindo mais caro para a população, então quer dizer que houve uma inflação, Aquele objeto ficou inflacionado porque o seu valor aumentou, então com isso você faz um balanço geral do mercado ao consumidor daquele mês. Para esse mês de abril, houve um aumento no valor dos medicamentos e isso fez com que o poder de compra da população diminuísse, mesmo ainda que pouco. Isso faz com que o poder de compra da população dê uma baixa. Já a taxa Selic é uma taxa que o Banco Central divulga, estabelece para justamente tentar controlar essa inflação que acontece mês após mês e também tem um acumulado de 12 meses. Então, o Banco Central vai lá, emite uma taxa de juros, isso na maioria das vezes com a intenção de atrair investidores para que com aquele dinheiro inserido no mercado, várias empresas, bancos consigam de certa forma ajudar a controlar o mercado e com isso baixar a inflação. Contrapartida, o que a gente sempre acaba vendo é que o país não consegue desenvolver tanto quando as taxas de juros postas pelo Banco Central estão muito altas, porque isso também acaba afetando muito outros setores e, consequentemente, a população. Mas uma coisa é a taxa Selic e outra coisa é o IPCA. Uma é, de fato, a inflação que a população está sentindo no dia a dia, quando vai no mercado, quando vai numa farmácia, quando tenta comprar um botijão de gás. Isso é o IPCA, é o que é medido mês após mês e também o acumulado de 12 meses. E a taxa Selic é uma taxa que o Banco Central estuda, divulga ao mercado numa tentativa de baixar o IPCA, no caso, a inflação.
Como, por exemplo, a gente pode ver aqui nesse resumo que o próprio IBGE fez, dizendo que o IPCA ficou em 0,61% em abril, 0,10 ponto percentual abaixo do registrado em março. Então, qual foi? A inflação de março foi de 0,71%. Com o resultado divulgado hoje, dia 12, pelo IBGE, a alta acumulada da inflação no ano é de 2,72%. Como assim, né? Quer dizer que de janeiro para cá houve um aumento no preço das coisas em gerais de 2,72%. Enquanto nos últimos 12 meses, levando em consideração maio do ano passado até hoje, fica um total de 4,18%. Uma coisa que a gente pode notar aqui é que em abril do ano passado, essa variação tinha sido de 1,06%, bem maior do que foi a variação deste ano. A gente pode analisar aqui, a partir desse gráfico da inflação, em janeiro de 2020, a inflação estava em torno dos 4%. Em janeiro de 2022 a abril de 2022, teve esse salto aqui para a casa dos 12%, isso fazendo o acumulado de 12 meses. Só que a gente consegue perceber que, por exemplo, nesse período aqui entre maio e abril, a inflação já começou a cair drasticamente. Então, o acumulado de 12 meses está na casa dos 4,18%. Perceba que, com essa divulgação do IBGE acerca do IPCA, esse mês teve uma desaceleração para a casa dos 0,65%. Em março, tinha subido 0,71% e em fevereiro tinha subido 0,84%. Então, de fevereiro, como a gente viu nesse gráfico, agora que eu mostrei, a inflação mês contra mês foi caindo. No entanto, vale ressaltar que a expectativa era que a inflação ficasse em 0,55%. A expectativa era que baixasse, certo? E que ficasse na casa dos 0,55%. De fato, a inflação deu uma baixada. De fato, a inflação saiu dos 0,71 para 0,61. Uma questão aí de 0,1 pontos percentuais. No entanto, ainda assim ficou uma questão de 0,06 pontos percentuais, acima do que o mercado esperava. Perceba que, na manhã da sexta-feira, 12 de maio de 2023, a Bolsa operou em baixa. Mas por que isso? E aqui onde entra basicamente o cerne do vídeo. Como que a inflação pode impactar nos nossos investimentos? Quanto maior for a inflação, é esperado que o Banco Central estabeleça uma taxa de juros maior. Então, com isso, como eu já falei em vídeos anteriores, também é de se esperar que a renda variável ela seja impactada por isso, porque muitos investimentos da renda fixa pagarão valores com juros, com percentuais bastante atrativos. No entanto, ainda assim, dentro da renda variável, muitas empresas, muitas ações pagando bons dividendos, sem falar nos fundos imobiliários que têm investimentos atrelados à renda fixa. Então, com isso, a gente pode fazer bastante rendimento, obter bastante proventos através dessas altas taxas de juros com fundos imobiliários que têm investimentos atrelados à renda fixa e também com empresas que pagam bons dividendos e se beneficiam das altas taxas de juros. Então é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui um comentário falando como você pretende ganhar dinheiro com as taxas de juros. Deixe um joinha nesse vídeo para nos ajudar e trazer mais conteúdos, mais notícias a respeito da Bolsa de Valores. E é isso, um abraço, até mais.